Bom dia, igreja. Quero glorificar o Senhor porque Ele está ministrando desde o começo, né? Aquilo que Ele quer para hoje. Eu quero orar, né? Senhor, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada por essa igreja. Obrigada pelo louvor, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor é, Pai. Obrigada pela sua soberania, Pai. Se nós estamos aqui hoje, Pai, é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Pai. Que o Senhor possa reinar nesse momento, Pai. Que o Senhor possa aparecer verdadeiramente. Que a Sua graça, Sua misericórdia, o Teu amor por cada um de nós, Senhor, possa prevalecer. Agora, nesse tempo em que eu vou trazer para meus irmãos aquilo que está no Teu coração, Pai. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça, que cada um de nós se constranja diante da Tua soberania, do Teu amor, Pai. Oro em nome de Jesus e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou aqui, né? O pastor falou comigo semana passada, né? E até ele me perguntou, né? Se dava para eu trazer a palavra, né? E eu orei, né? Na verdade, a minha vida está meio corrida, né? Com essa situação toda com o Esteban, está meio agitada, né? Mas Deus falou, não, se você vai falar. E eu falei para o pastor, eu vou, tá? Eu pensei algumas coisas, né? Para falar com você. Que tem a ver com aquilo que está acontecendo na minha vida, né? Não dá para falar coisas que a gente não conhece, né? E fui preparar tudo, né? Só que ontem, quando eu estava registrando aqui tudo, o Senhor me falou, não, você vai mudar. Eu estava quase terminando tudo. E Deus falou, não é por aí. Não é isso que eu quero falar. Então, que Ele apareça, que Ele fale. Que eu me cale e que Ele possa dizer aquilo que Ele quer pra gente, tá? Aí eu entrei hoje, o louvor estava assim. Que Ele apareça, Senhor, amém. Eu, Senhor, não sei, esqueça que eu estou aqui, tá? É Ele que vai falar e que Ele possa me usar, né? Para falar aquilo que está no coração dEle e aquilo que Ele quer para todos nós, né? Hoje. Então, o tema da minha fala, dessa pregação de hoje para vocês é o versículo que está em João 8:32, que é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Então Ele quer que a gente conheça a verdade, porque essa verdade é aquilo que vai nos libertar. E o versículo em Gálatas 5:1, ele fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecem firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Tá? Então, a gente tem nesses versículos duas palavras, né? Que é liberdade e escravidão. É o oposto uma da outra. Uma coisa é liberdade e outra coisa é escravidão, tá? Conhecereis a verdade. A gente já tem ouvido, o pastor já tem falado o que é conhecer. E conhecer é muito além de um conhecimento intelectual. Conhecer na palavra é ter uma intimidade, é ter um relacionamento íntimo. Tá? Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? A gente sabe que a verdade é Jesus. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente precisa desse relacionamento íntimo com Jesus, né? Para que a verdade, que é Jesus, nos liberte. Só Ele que pode nos libertar. Libertar. A gente pode entender algumas coisas, racionalizar algumas coisas, mas libertar, nos livrar da escravidão, é só Ele que pode fazer, tá? E entendendo isso, é que eu vou falar assim, Ele está mostrando para nós quais são os pontos de escravidão em nossa vida, tá? Porque se Ele vai nos libertar, quer dizer que nós éramos escravos. Ele quer nos libertar da escravidão
hoje, porque a escravidão que nós vivíamos, Ele já nos libertou. Quando a gente aceitou Jesus, né? Quando a gente conheceu Jesus, quando a gente ouviu de falar de Jesus, quando a gente abriu nosso coração para Jesus e falou: Jesus, vem fazer morada em mim, Ele já nos libertou de uma escravidão que nós tínhamos, né? E qual era essa escravidão? A gente nasceu pecador. Isso é uma verdade, tá? Não adianta que você me fale o que as pessoas falem lá fora. Não é verdade, eu não era escravo, eu fazia o que eu queria fazer. A palavra fala que nós nascemos pecadores e o pecado é o que nos submete à escravidão. Porque a gente não conseguia falar não para o pecado. Não conseguia se livrar do pecado. O que são os pecados? São as coisas que estão contra a vontade de Deus, que desagradam a Deus, que entristecem a Deus e o Espírito Santo. A gente não conseguia, isso que a palavra fala. Só que quando Ele veio habitar em nós, só o fato dele habitar em nós, o Espírito Santo de Deus habitar em nós, isso já nos libertou da escravidão ao pecado. Então, a partir desse momento, não sei quanto tempo você tem de convertido, a partir desse momento, a gente é livre da escravidão ao pecado. A gente passa por momentos difíceis na nossa vida. E a gente acontecem situações em nossa vida que nos deixam traumas. O que são os traumas? São marcas negativas, né? Por coisas que a gente viveu. É culpa de quem? De ninguém. É da vida. Sim, as pessoas são usadas. Mas a gente passa por esses traumas, tá? Esses traumas não nos impedem de viver nossa vida. Mas sim nos impedem de viver a vida verdadeira que Deus tem para nós. A gente vive com traumas. Vive, até morre com os traumas. Mas esses traumas não nos impedem de viver a verdadeira vida que é uma vida em liberdade. Liberdade para quê? Você já se perguntou isso? Eu sou livre. As pessoas falam: eu quero liberdade. Liberdade para nós, para os jovens, para os velhos. Para quê? Liberdade para quê? Sem Deus, é liberdade para fazer o que você quer. Tá? Ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quero. Só que se a gente não conhece Jesus e não entrega a nossa vida para Jesus, a gente vai fazer o que quer a nossa vontade, que é a vontade da carne. Sem Jesus é a vontade da carne. Eu quero fazer tal coisa. Mas com Jesus, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. E a palavra fala que a gente precisa decidir ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa liberdade que nós temos é uma liberdade que só tem aquele que conhece Jesus. E é você decidir fazer a vontade do Pai. Isso é o que Ele quer. Porque eu amo Jesus. Jesus mesmo falou: se você me ama, obedece aos meus mandamentos. Faz a minha vontade. Não é a tua vontade. Tá? Se João fala: conhecereis a verdade, quer dizer que a gente não conhecia a verdade, porque fala no futuro. Conhecereis a verdade. Que verdade? Hoje, nesse mundo relativista que nós vivemos, tem muitas verdades, né? As pessoas falam: essa é a tua verdade, a minha verdade é outra. Nesse mundo que vê tudo relativo, você pode ser o que você quer, você pode fazer o que você quiser. Essas são as verdades. As pessoas confrontam a gente, mas nós conhecemos a verdade. Quem é professor aqui, estudou um pouco de gramática, sabe que a verdade é a única verdade. Não é uma verdade, é a verdade. E isso nós conhecemos.
Só que quando a gente fala que conhece a verdade, as pessoas falam, você é o dono da verdade? Eu sou, porque eu conheço Jesus e Ele é a verdade. Só que isso, muitas vezes, nos torna cristãos e evangélicos meio soberbos, né? Altivos, arrogantes. Conheço a verdade, faz o que você quiser. É uma verdade que a gente conhece a verdade? Sim. Mas se isso gera em nós orgulho, arrogância ou soberba, isso não agrada a Deus. Porque a verdade, que é Jesus, foi completamente diferente. Ele era humilde e ele era manso. E ele não só conhecia a verdade, ele era a verdade. Então nós conhecemos sim a verdade, tá? E nós, conhecendo a verdade, podemos dizer ao pecado, eu não quero pecar mais. E decidir não pecar mais. Pela nossa força? Não. Pela força do Espírito Santo que habita em nós. A nossa realidade é completamente diferente. E eu senti assim, estudando e hoje meditando, ontem, na verdade, tudo isso que Deus estava falando para mim, que Deus quer nos lembrar disso, porque a gente vive num mundo, todo mundo trabalha, está no meio de empresas, enfim, então todo mundo, nós estamos todos no mundo que a palavra fala que jaz no maligno, né? Quem é que governa esse mundo? Satanás, isso que a palavra fala, tá? Você pode falar, não fala de Satanás. Não, a palavra fala que o mundo jaz no maligno. E a gente convive com tudo isso. Então eu creio que Deus está trazendo isso, que são verdades, são palavras que a gente conhece, para que a gente possa lembrar, tomar posse e decidir mudar aquilo que precisa ser mudado e ainda pode ser mudado. Tá? Então, hoje eu posso decidir, sim. Tá? Hoje eu posso decidir por uma nova vida que Ele já me deu. Quem nasceu de novo aqui? Você e eu, nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova vida. Com um Senhor. Com um Rei. Com um Pai. Que nos salvou. E nos fez conhecer a verdade. Qual é a verdade? Que nós, em Cristo Jesus, nós podemos dizer não ao pecado. Podemos decidir obedecer a palavra de Deus e fazer o que é certo. Podemos viver, e Deus quer que nós decidamos viver não como nós queremos, mas como nós devemos, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então eu creio que Ele está falando para nós exatamente isso hoje, tá? O que eu preciso fazer para que isso aconteça? A primeira coisa é o que a gente já fez, conforme vocês levantaram a mão aqui, tá? A gente precisa aqui crer que Jesus Cristo veio ao mundo em forma de homem, que Ele morreu e que ressuscitou para me dar a possibilidade de ter uma nova vida, livre do domínio, da escravidão e do pecado. Isso aqui é mais do que a Cris está falando, é a palavra de Deus que está em Romanos 8. Não tem nada de novo assim, são palavras que a gente sabe, mas Deus está trazendo isso para a gente lembrar, né? Romanos 8, a partir do versículo 3, diz, fala: a lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Nós não podíamos, éramos fracos. Nossa natureza humana é fraca, tá? Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, Deus declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei.
Ele já fez. Eu preciso tomar posse e viver o que Ele já fez. Como que eu faço isso? Como que eu começo a fazer isso? Isso está em Romanos 10, 10. Todo mundo já fez aqui, né? Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. É simples, só que é muito forte e muito profundo. Eu preciso crer com meu coração, tá? E declarar, abrir a boca, tá? Que eu sou salvo. Tá bom. Então, esse é o conhecimento básico que todos nós temos, tá? Então, assim, recapitulando. Conhecer, ter uma intimidade íntima, ter uma intimidade profunda com a verdade que é Jesus, tá? Eu só preciso falar que eu creio em Jesus, que amo Jesus? Não. Essa verdade tem que estar tão forte dentro de mim que eu preciso viver de tal forma que as pessoas olhem para mim e eles vejam essa verdade que é diferente do que as outras pessoas vivem, tá? Quando eles vejam, quando eles veem aquilo que nós temos dentro de nós, eles vão querer, porque é diferente, é bom, chama atenção, tem luz, brilha. Isso que somos nós. Nós somos assim, gente. A gente precisa tomar posse disso. Você é luz. Deus falou. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. A gente precisa fazer diferença. Se a gente não faz diferença, tem alguma coisa errada com a gente. Com a gente. Não é com Deus. É com a gente. Se nós nos deixamos levar e agir pela nossa natureza humana, fazendo a vontade da carne, os outros não verão Jesus em nós. Porque a carne milita contra o Espírito. O Espírito obedece a Deus. A carne obedece ao inimigo. Aquele que não está com Deus, está com quem? Com o diabo. A palavra é tão categórica e tão radical que a gente precisa se constranger diante disso, sabe? E falar: Senhor, me perdoa, porque eu não estou vivendo plenamente a verdade. Eu não estou sendo luz. Eu não estou sendo sal. Eu não estou transformando. Por quê? Porque, bom, não é bem assim, né? Não precisa ser tão radical. Sim, precisa. E sabe por quê? Porque Jesus era radical. O branco, o preto, não tem cinza. A palavra não tem cinza, gente. Não tem. Ou está comigo ou está com o diabo. Ele não falou de, sei lá, com aquele chifrudo, com aquele que você conhece. Ele deu o nome ao diabo mesmo. Então, essa é uma decisão minha e sua. Tá? Claro. Como eu falei, a gente vive e sofre traumas durante a vida. Mas a gente pode decidir superar esses traumas e ser libertos e curados desses traumas. Não adianta escondê-los. Se a gente esconde, eles não desaparecem. Eles ficam ali. Só que aparecem por outro lado. Tá? É fácil isso que eu estou falando para vocês? Não é. Mas é uma decisão que a gente precisa tomar. Tá? Deus nos criou, quando Deus criou o homem, Ele formou o homem do barro. Ele fez um homem, Ele mesmo fez um homem. Ele criou os céus, a terra, as plantas, Ele criou. Mas o homem Ele fez. Ele fez com o barro, Ele modelou o homem.
E quando ele modelou o homem, ele soprou o fôlego de vida. Tá? Um sopro de fôlego de vida com o homem foi formada a alma. Deus formou a alma. O que é a alma? A alma é o centro das nossas emoções. Nós sentimos. Jesus, ele veio como homem e ele sentiu também. Ele chorou, ele se alegrou, ele dançou, ele foi homem. Ele lamentou, chorou a morte do seu amigo Lázaro. Ele foi homem, ele sentiu. Não tem nada errado com nossas emoções. Tá certo, tá tudo ok. A gente precisa sentir, sim. A gente sente, sim. Sente afinidade, sente empatia, sente raiva, sente desagrado. Sente, sim, sente. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Mas viver uma vida deixando que essas traumas e que essas emoções nos controlem, essas emoções ruins. Vocês sabem como se chama essas emoções que nos controlam e nos deixam opressos, deprimidos, ansiosos? São emoções tóxicas. As emoções são legítimas, criadas por Deus. Quando essa emoção nos domina, quando essa emoção nos leva a um comportamento negativo, elas são emoções tóxicas. O que é tóxicas? Elas nos envenenam, sim? O tóxico é que envenena. Então, as emoções, tudo bem. Emoção tóxica é que a gente não pode permitir, tá? Tem uma definição aqui que achei muito interessante, né? Ele fala que o ser humano tem a capacidade do que chamamos a reserva cognitiva. Repete comigo, reserva cognitiva. A reserva cognitiva é a capacidade do indivíduo de emitir uma resposta cognitiva da melhor maneira possível perante os desafios. O cérebro humano, criado por Deus, tem essa capacidade. Que diante de um desafio, diante, como cantamos hoje, de muralhas, de gigantes, o ser humano tem essa capacidade, o cérebro humano tem a capacidade de reagir de forma positiva, tá? De trazer uma solução positiva, tá? Perante os desafios. De acordo com a Wikipedia, o termo reserva cognitiva descreve a resistência da mente às lesões do cérebro. O cérebro tem uma capacidade para resistir quando ele se sente lesionado, quando ele se sente ferido, machucado. Tá? Isso se chama resiliência. Tá? Você consegue superar. O cérebro humano tem essa capacidade. Tá? Só que nós precisamos usar essa capacidade para a gente resistir, para poder quebrar muralhas, saltar muralhas, derrotar gigantes. A gente pode fazer isso. O cérebro humano está capacitado para isso. A primeira coisa que Deus nos dá no livro de Efésios é uma armadura. Alguma vez vocês já leram isso? É uma armadura espiritual. Tá? É uma armadura para a gente se cobrir. Tá? Eu não sei vocês, eu me cubro diariamente. Porque diariamente nós saímos lá no mundo para enfrentar batalhas. Tá? E essa armadura vem com um capacete da salvação. Tá? Que não é mais... Quem é a nossa salvação? Jesus. Esse capacete da salvação é Jesus na nossa mente. Pensando nele, agindo como ele, conhecendo a palavra, pensando como ele. A palavra fala que nós temos a mente de Cristo. Fala comigo. Eu tenho a mente de Cristo. Gente, essa é uma verdade. A gente precisa tomar posse dessa verdade. Eu coloco o capacete da salvação, que eu me cubro de Jesus. Tá? Tem uma couraça da justiça. O que é uma couraça? Uma couraça é uma proteção.
Quem é a nossa justiça? Jesus, não é? Ele é a nossa justiça. Então, com Ele, eu cubro. O que tem aqui dentro que precisa ser coberto? E entre esses órgãos vitais tem o coração. Jesus vê o coração das pessoas. A gente vê a aparência, mas Ele vê o coração. Então a gente precisa proteger nosso coração, nossas emoções no coração com Jesus, com a palavra. A outra parte da armadura é o cinturão da verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Está vendo como é tudo Ele? Não tem outra coisa. As sandálias da paz, do Evangelho da paz. Quem é nossa paz? Jesus, gente. É Jesus na cabeça, Jesus no coração, Jesus nas emoções, Jesus como sustento de nossa vida para a gente levar a paz e levantar o que? A gente tem o escudo da fé. Você pode estar olhando para mim e falar, o que você está falando dessa armadura? Essa armadura espiritual, mas é real. E esse escudo da fé é para quê? Para eu rejeitar todos os dardos inflamados que o inimigo lança contra nossas vidas todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus para lutar contra esses inimigos que vêm contra mim. Eu tenho o capacete da salvação na minha cabeça, a palavra de Deus, a mente de Cristo. Eu tenho uma couraça da justiça, Ele é a minha justiça. Eu tenho o cinturão da verdade, Ele é a minha verdade. Eu ando no Evangelho que levo a paz aonde eu sou. Eu levanto o escudo da fé, me defendo dessas setas do inimigo. Eu tenho a palavra como espada para eu combater tudo aquilo que vem sobre a minha vida. Deus já me deu tudo. É que às vezes a gente não usa. Esquece. É normal, tá? Por isso que eu acho que Ele está vindo para lembrar a gente disso. Entendeu? Olha, eu já fiz tudo por você. As emoções, eu dei. Você tem uma armadura para você não deixar que essas emoções se tornem tóxicas e te dominem. Mas eu já fiz tudo por você, tá? Então, minhas escolhas, mas eu preciso decidir, tá? Ele já fez, eu preciso tomar posse, preciso decidir. Minhas escolhas determinam o meu destino. E hoje eu escolho ser livre. Se você concorda comigo, só se você concorda, tá? Porque com Deus a gente não brinca. Se a gente fala alguma coisa sem acreditar, o negócio não dá certo. Mas se você acredita, você vai repetir comigo. Se você acredita, gente, não fica olhando para o vizinho, não importa o que o vizinho olha para você, faz com você. Então você fala, minhas escolhas determinam meu destino. Hoje escolho ser livre. Deus tem um caminho. Deus tem uma... Não, isso precisa... Pode repetir, mas tudo bem. Deus faz um caminho para a gente. Ele tem um desenho da nossa vida, mas a gente precisa decidir andar por esse caminho. Ele fala várias vezes em Provérbios, filho meu, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Isso quer dizer que a gente tem perigo de se desviar. Porque a gente vive de decisões, de escolhas. Eu posso escolher, eu devo escolher. E eu tenho que decidir escolher. Então hoje, eu e você, nós decidimos escolher pela verdade, pela liberdade. Amém? Amém. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer nesse processo assim, de cura desses traumas, dessas emoções tóxicas, a gente precisa encarar a verdade. Conhecer a verdade e encarar a verdade. O que não é uma tarefa fácil. Tá? Por quê? Não sei quando que vocês se converteram. Mas eu já me converti
adulta com 3 filhos adolescentes. A minha vida tinha sido uma vida, olhando do meu ponto de vista, em que eu sempre fui muito obediente com meu pai e com minha mãe, sempre, tá? Achava. Porque quando eu conheci a palavra, eu comecei a aprender, conhecer a verdade. Teve um dia, né, que foi falado sobre rebeldia, né? Eu estava ouvindo essa pregação assim, sabe? Isso aí não tem nada a ver comigo, né? Porque eu me achava obediente. Até que num momento eu ouvi a voz de Deus falando para mim: você é rebelde. Eu levei um choque, gente. Eu? Rebelde? Nunca na minha vida. Eu sempre obedeci. Eu sempre fiz o que minha mãe e meu pai falavam. Eu sempre voltava para casa na hora que meu pai falava. Eu sempre... Aí Deus falou para mim assim: e teu coração? Era obediente? Me desestruturou. Porque aí Ele me mostrou a verdade. Eu obedecia para fora. Eu obedecia assim. Mas o meu coração era tão rebelde. Eu gritava por dentro. Eu xingava por dentro. Eu resistia por dentro. A gente precisa encarar a verdade. Porque a gente pensa que a gente era bonitinha, perfeitinha. Não matei, não roubei, não... Aí Deus nos mostra a verdade. Qual é a verdade do nosso coração? O que está por trás de tudo isso. Então nós precisamos encarar a verdade. Isso é um desafio, é um choque, né? Mas você vê a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Apesar de tudo isso, Ele me alcançou. Ele veio me buscar. Aliás, não veio me buscar, Ele me trouxe para cá, para o Brasil, né? Porque lá não ia conhecer Ele, tá? Ele me trouxe para o Brasil pela sua misericórdia e graça. E Ele me alcançou. Eu, meu marido e meus filhos, tá? Apesar de mim, apesar de nós, Ele foi lá onde você estava e te alcançou. Tocou teu coração, tá? E me deu a possibilidade de fazer parte da família de Cristo, tá? Olha que honra. Eu, rebelde, Ele me deu a possibilidade de fazer parte da família de Cristo. João 1,12 fala: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E foi nesse momento que começou minha nova jornada com Cristo, tá? Eu olho para mim, eu não sei vocês, eu olho para mim, eu olho para trás, e eu me vejo aqui falando para vocês de Cristo, e eu falo: Senhor, sou o Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas a misericórdia dele, tá? E hoje, quem sou eu? Quem sou eu? Você já se perguntou? Quem sou eu? Já? Ou não? Hoje eu não sou o que minha mãe falava, nem o que minhas professoras falavam. Hoje eu sou filha de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou uma nova criatura. Que pela misericórdia dele eu posso estar em pé aqui na frente de vocês e falar isso. Isso que eu sou. E às vezes quando eu enfrento circunstâncias e me sinto com medo, com receio, Ele me fala: Cris, não esquece quem você é. Aí eu paro, coloco o capacete da salvação e eu falo: eu sou filha amada de Deus. E nele eu consigo. Nele eu consigo. Eu não. Eu estou falando para vocês, e não é que eu não esteja acostumada a falar, porque professor sabe falar diante de uma classe. Eu já fiz palestra e tudo isso. Mas eu estou falando de uma coisa tão forte que todo o meu interior está tremendo. De tomar posse de quem eu sou. Eu quero que Deus quer que você, cada um de você, tome posse de quem você é.
para poder saltar muralhas, destruir os gigantes, derrotar cada um de vocês, não na tua força, mas na força dele, com ele, por ele e para a honra e glória dele. Por isso que esse louvor está sempre em linha, né, com a pregação. Ele fala: convém que eu diminua e que ele cresça, que ele apareça. Não sou eu que tenho que aparecer. É um desafio. Vamos continuar, senão não vou terminar, tá? Então, hoje eu sou a filha de Deus amada. Eu sou livre da mentira que eu ouvi durante toda a minha vida, da mentira que falaram para mim, da mentira que eu acreditei, das mentiras que eu também falei, porque quando a gente não está em Cristo, a gente aprende a mentir, tá? Tem mentirinha, mentirona, não sei, para Deus é tudo a mesma coisa. Então, eu sou livre, obrigada, querido. Eu sou livre da vergonha, eu sou livre da culpa, eu sou livre dos pecados, porque Deus me libertou, tá? A culpa é uma coisa terrível, muito pesada, que o inimigo coloca nas nossas costas. Pode ser culpa maior, menor, mas a culpa é muito difícil. Só Deus para a gente se livrar da culpa, para Ele nos libertar da culpa. E eu vou falar de do propósito de Deus sobre nossas emoções. Porque eu falei, as nossas emoções foram dadas por Deus. A gente sente sim. A gente não é robozinho, a gente não é de pedra, a gente não é de gelo, a gente sente sim. Sabe, o que nós não podemos deixar que nossas emoções nos dominem, que seguem nossa visão, que roubem nosso futuro, ou que apaguem nossa energia. Quando as emoções se tornam tóxicas, elas fazem tudo isso. É normal você sentir raiva quando alguém faz uma coisa ruim para você? Quando alguém trai você, é normal isso aí? Claro que é normal. Normal. O que eu não posso deixar que essa emoção, essa raiva, domine minha vida. E eu sinta raiva por tudo e por todos, e eu tenha reações de violência agressivas, verbais ou físicas. Eu não posso deixar que isso aconteça comigo, tá? Se alguém me humilha, é normal eu sentir vergonha diante de uma humilhação? É normal, é uma emoção normal, tá? Volto a falar, eu não sou um robô, sou de pedra, normal. Eu não posso permitir que essa emoção se torne tóxica, tá? E ela me domine e eu me sinta nada, porque a palavra de Deus fala que eu sou sua filha amada e que nele eu posso todas as coisas. Vocês estão entendendo? A emoção é normal. A emoção tóxica é que a gente não pode permitir. Para isso nós precisamos da cura, nós precisamos conhecer a palavra, precisamos do quê? Desse elemento principal do cristianismo, que é o perdão e o arrependimento. Ele já nos deu isso. Eu fui humilhada, reconheço, levo diante de Deus isso aí, eu perdoo a pessoa e eu me curo dessa emoção. Tantas vezes quanto seja necessário. Eu fico com raiva da pessoa, não quero mais ver ela, tá? E isso é uma coisa muito comum. Vocês sabem que antes de me converter, eu tinha, sem Cristo, lógico, eu tinha desenvolvido um mecanismo, sabe? Então, porque eu fui educada, né, sem Cristo, mas com princípios morais. Então a gente sabia, né, que não dá, que a gente não pode ficar com raiva da pessoa, tudo, mas sabia tudo isso aí. Então o que eu fazia? Quando eu ficava com raiva de alguém, ou alguém me chateava, alguém me humilhava, tá? Eu me afastava da pessoa. Eu me afastava. Mas aí eu conhecia Jesus. E eu entendi, porque ele me explicou, tá? Que a gente ignorar,
a gente deixar de lado, a gente se afastar daquela pessoa sem resolver o problema, é a mesma coisa que se você estivesse matando a pessoa. Você elimina. Então, quando a gente fala, imagina, eu nunca matei ninguém. Será? Será que eu não matei com o meu coração? Será que eu não matei com a minha mente? Essa é cura. O que a palavra fala? Você vai lá e resolve o problema. Você fala com a pessoa, você perdoa a pessoa. E muito interessante, porque isso é... Estou lembrando agora, né? Na escola, nas semanas atrás, aconteceu uma coisa parecida com isso. Uma situação que estava super bem, a situação foi uma benção. E nós saímos dessa situação, aí veio uma pessoa, e ela veio assim para falar um monte de coisas negativas. Nossa, me deu uma raiva. Eu acabava de sair de uma bênção. Essa pessoa veio falando um monte de coisa negativa. Falei, você quer saber? Eu não quero nem saber dela, tá? Vai embora, tudo bem. Aí ela foi, aí veio a hora do almoço. A gente foi para o refeitório não tinha quase ninguém. E estava essa pessoa sozinha sentada lá, no fundo. Aí eu peguei meu prato. Gente, foi literal. Eu ia fazer assim. O Espírito me falou, o quê? Você vai eliminar? Aí eu voltei. Fui lá, sentei com ela. E a gente almoçou juntas. Isso é cura. É fácil? Não. Não é fácil. É decisão. É decisão. Então, aí. Vamos continuar, deixa eu ver. Então, as emoções tóxicas. O que eu preciso fazer para eu lidar com essas emoções tóxicas? Primeiro, preciso reconhecer, encarar a verdade, tá? Encarar a verdade. Controlar essa emoção tóxica. Vocês já ouviram hoje em dia falar de inteligência emocional? Sim ou não? Inteligência emocional é isso. Você aprender a controlar essa emoção tóxica, né? Que te torna agressiva, violenta, verbal, fisicamente, ou te leva a ignorar. Isso é inteligência emocional. Eu preciso conhecer, controlar, tá? E aplicar a palavra de Deus nessa situação. Uma pessoa que tem emoções tóxicas, que não são resolvidas, que estão assim pela carne, frequentemente buscará o quê? Aceitação e reconhecimento dos outros, tá? Para ela não se sentir, porque ela se sente mais. A emoção tóxica faz mal. A emoção tóxica faz mal, intoxica, é um veneno, sim, tá? Então essa pessoa precisa se sentir reconhecida, vai fazer de tudo para que as pessoas reconheçam ela como uma pessoa boa, aceita por todos, né? E vai colocar seu valor, porque ela está envenenada por essas emoções tóxicas, em coisas exteriores, em dinheiro, em posses, em mostrar aquilo que ela tem, aquilo que ela faz, em se mostrar, em aparecer, porque ela precisa compensar de alguma maneira essa coisa tóxica, esse veneno que está por dentro dela, tá? Então, quando agora que eu conheço a verdade e eu estou em Cristo, tá? E essa verdade me liberta. De que Ele vai me libertar? E eu vou falar para vocês algumas emoções tóxicas que a gente precisa se libertar. Não sei se você se reconhece em alguma delas, mas vale a pena a gente lembrar. Em Cristo, eu sou livre da mentira. Mentira que eu não posso. Mentira que eu não sei. Mentira que eu não sou. Livre da vergonha também. Eu não consigo, eu não sei. Eu vou ser rejeitada. Deus me livra, a palavra de Deus me livra da mentira, me livra da vergonha, me livra da culpa. Tá? Eu fui perdoada. E eu preciso me perdoar.
Porque quando a gente confessa o nosso pecado e a gente se arrepende, o que é isso? Se arrepende, muda de atitude, porque não somente confessar, a gente precisa confessar e se arrepender. Fazer o quê? Mudar. A palavra fala, aquele que mentia, não minta mais, tá? Pelo contrário, fale a verdade. Aquele que roubava, que não roube mais, que trabalhe e dê para os outros. Então não é simplesmente dizer, Senhor, me perdoa que eu mentia. Me perdoa que eu roubei. Não, eu preciso mudar minha atitude, tá? Deus já me perdoou quando eu confesso. Eu preciso me perdoar. Já aconteceu com vocês? Que Deus perdoou e você não se perdoou? Comigo já. Porque a palavra fala que Ele, assim que Ele perdoa, Ele esquece. Ele não se lembra mais. Por que eu vou me lembrar? Porque o inimigo vem e me fala. Está vendo o que você fez? O que você está fazendo aí agora? Está vendo aquilo? E aí você fala, tem razão. Eu não mereço isso. Eu não sou boa para isso. Só que a palavra fala que quando você confessou e você mudou de atitude, Ele não lembra mais. Então, se você ou eu somos acusados por uma coisa que a gente fez, entenda que não é Deus, é o inimigo que está querendo trazer culpa sobre você. E rejeite isso. Que mais? Segunda coisa que nós temos que fazer, assumir a nossa identidade, tá? Primeiro, eu reconheço, tá? Me livro, assumo minha identidade, tá? Como eu falei, eu sou filha amada, filho amado de Deus. Eu tenho a mente de Cristo, tá? Nos livramos das nossas frustrações. Em quem nós temos colocado expectativa? Em homens ou em Deus? Se a gente coloca nossas expectativas em homens, com certeza vamos ser frustrados. Porque do mesmo jeito que eles nos frustram, os homens, né? Nós frustramos eles também. Concorda? Tá? Então, me livro da frustração. Tomo conta disso, tá? O coração do homem, diz Provérbios 16, 10. O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olhe para Cristo. Ele tem a resposta para você, tá? Livre da comparação. O outro faz isso. Por que eu não vou fazer? Eu vou fazer. Isso é muito comum com nossos filhos, sabe? Não é para ficar muito tempo na tela. Mas todo mundo fica na tela. Mas você não é? Todo mundo. Né? Tá. Então, a gente se livra da comparação. Por que eu não vou usar essa roupa se a minha amiga usa? A tua amiga é tua amiga, você é você. Não compare. Livre da competição. A competição saudável é muito boa, entendeu? A gente tem que ter um incentivo para a gente ir atrás, para a gente conseguir. O que não é bom é a competição tóxica. Eu faço de tudo para passar por cima desse que está do meu lado, porque eu preciso ganhar. Eu sou melhor. Então, essa competição tóxica. O terceiro ponto que a gente tem que falar. Encontre o seu propósito. Tá? Deus nos cria. Cada um de nós. Nascemos com um propósito. Tá? Cada um de nós. Ninguém aqui é um erro da natureza. Tá? Ninguém. Até as situações que você pode olhar e falar, Deus está nisso aí. Deus tem um propósito. A gente não sabe, mas Ele tem um propósito. E a gente precisa crer nisso. Entendeu? Deus tem um propósito. Encontre seu propósito. Como é que a gente encontra o propósito? Conheça a palavra, conheça Jesus, tenha intimidade com Ele. E Ele vai te mostrar. Mas se você não faz tudo isso, a gente pode ler Efésios. No livro de Efésios a gente tem isso aí. Efésios 1, do 5 ao 7. Vou ler, tá? Ele fala assim. Ele nos predestinou. Quer dizer, Ele tinha um propósito, tá? Ele nos predestinou para si. Para nos adotar como filhos.
por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele escolheu você e eu para sermos filhos dele. Primeiro propósito: ser seu filho. E quando a gente tem um filho, a gente faz o quê? A gente cuida, a gente acompanha, a gente ensina, a gente corrige. E ele tem esse primeiro propósito com você e comigo, tá? Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Outro propósito: louvor da sua glória. Para a gente poder, através da nossa vida, glorificar o nome do Senhor. Para a gente ser sal e luz. Olha o propósito. É pouco? Não, é muito forte e é muito profundo. Para ser luz, eu preciso trazer a palavra de Deus para as trevas nas quais eu vivia e que ainda tem dentro de mim. Para ser sal, também eu preciso mudar a minha vida. Ou propósito, se não tem outro propósito, nem sempre o propósito é você ser, sei lá, um pastor, um profeta, um diretor. Nem sempre isso aí. É ali onde a gente está. Ali onde o Senhor te colocou. É para você ser, para louvor da glória dele. E para você agir como filho de Deus. Quietinho. Às vezes aparecendo, às vezes escondidinho. Mas sempre ele está com você. Então, outra coisa. Ele nos livra, a gente precisa se livrar, sabe do quê? De uma mente miserável. De uma mente de escassez. Tá? Uma mente, sabe o povo do Egito? O povo do Egito foi liberto de uma escravidão de 400 anos. Tá? Só que ele saiu e a mente miserável deles não reconheceu o que Deus tinha feito por eles, que eles tinham pedido durante 400 anos, e continuavam com a miséria das cebolas que eles comiam e das coisas que eles faziam. Isso é miséria. Isso é ser miserável. Isso é limitar o poder de Deus na nossa vida e o propósito de Deus na nossa vida. A liberdade para a gente escolher servir a Deus é o maior presente que Deus pode nos dar. A gente querer continuar na escravidão é uma mente miserável. Porque antes eu fazia tal coisa, antes eu fazia tal outra, antes eu fazia. Gente, hoje você é livre para se deixar usar por Deus, para estar para a honra e glória dele. É muito melhor do que essa mente de olhar para o passado e achar que aquilo que você fazia, tá? Que talvez seja muito na frente dos homens, aos olhos dos homens, mas que em Cristo é muito pouco diante daquilo que ele tem para você. O que fala 2 Coríntios? Nem olhos viram, fala comigo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Cristo aqui? Eu. Deus tem preparado coisas para você que você nem imagina. Sabe aquilo que você já pediu, já pensou, já sonhou? Pega aquilo grande que você pensou, sonhou, pediu. Pegou? Lembrou? Ele tem mais. Isso que a palavra fala. Ele tem mais, gente. Quem quer o mais que tem em Cristo? Eu quero. E a gente não vê, tem coisas que a gente não vê. Mas a gente precisa crer na palavra, crer na verdade, crer em Cristo. Ter fé, isso é fé. Fé é o quê? O que é fé? Aquilo que a gente não vê, tá? A certeza daquilo que vai acontecer, aquilo que a gente não vê, isso é fé. É uma vida
no sobrenatural de Deus. E Ele hoje, esta manhã, está convidando você e eu para viver o sobrenatural de Deus. Para não olhar para as circunstâncias medíocres que a gente tem na nossa vida. Para olhar naquilo que Ele é, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele pode, aquilo que Ele vai fazer. Se eu deixar. Se eu não deixar, Ele não faz. Mas se eu deixar. O que fala Romanos 12, 2? Romanos 12, 2 é um versículo muito forte. E ele fala de deixar. Sabe? Por isso que eu quero ler, para não esquecer uma palavra. Ele fala assim, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Mas, olha o que ele fala, deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. A gente precisa deixar, Ele quer. Eu preciso deixar, eu preciso decidir. Eu deixo que Ele renova a minha mente. Renove com o quê? Com a palavra. Eu preciso deixar. Gente, Ele quer. Eu sinto que hoje Ele está vindo para falar para nós. Deixa que eu faça. Se livre de tudo aquilo que está prendendo você. Se livre das prisões. Quando a gente fala de libertar, é libertar de alguma coisa que está pressionando a gente. Que não está deixando fazer o que Deus quer. Parece grande? É grande sim. É grande. Porque Ele está voltando, sabe? E tem muita gente lá fora que precisa de cada um de nós vivendo a verdade que está nele. Para mudar as vidas, para transformar as vidas. Como o pastor sempre fala assim, mais preocupado do que na sua coisinha do dia a dia, eu estou preocupado com a vida eterna. Isso que Deus quer. A vida eterna para passar o resto da eternidade com Ele. E passa por tudo isso. Passa por tudo isso, tá? Outro passo assim, abrace, se agarre nessa cura emocional. Se você consegue sozinho com a palavra, sozinho não, com o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Se você não consegue, peça ajuda. Peça ajuda. Tem pastores disponíveis. Tem diáconos. Tem obreiros. Pegue essa cura emocional. Eu preciso ser curado, tá? Eu preciso me livrar da amargura. Gente, a amargura é um veneno que vai criando raízes. E se a gente não arranca essa raiz de amargura, essa raiz brota de novo. Porque o mundo, nosso dia a dia, está cheio de coisinhas que nos levam a ficar amargurados. Livre-se da amargura. Livre-se da amargura, tá? Reconheça a emoção tóxica, tá? Confesse, tá? Renove sua mente, perdoe. Perdoe, perdoar, gente, foi tantas vezes falado aqui, Senhor. Perdoar é uma decisão. Não precisa sentir, precisa decidir abrir a boca e fazer um exercício, uma disciplina. Eu perdoo fulano e eu abençoo fulano. Não somente perdoar, abra a boca para abençoar. Desejo vida, desejo prosperidade, desejo alegria, desejo suprimento, desejo saúde. Você vai ver como o perdão flui. Você não fica mais amargurada. Vamos viver um milagre do sobrenatural, da vida com Cristo. Acordar todo dia de manhã é um milagre da vida. É um milagre. Estar aqui todos juntos é um milagre. Você sair da sua casa e conseguir chegar aqui na igreja é um milagre. Tem muita gente que morre no caminho atropelado, enfim, todas essas coisas que acontecem aí. É um milagre. A gente precisa aproveitar e ver esse milagre, viver um milagre. E eu li uma coisa aqui que é muito lindo. Olha, milagres são atos de amor daquele que é o perfeito amor. O milagre
do dia a dia, o milagre de respirar, o milagre de conhecer a Jesus, é um ato de amor dele. É um ato de amor dele por nossas vidas. Vamos nos livrar do orgulho. Orgulho, soberba, altivez. Isso fez Lúcifer cair do lugar onde ele estava. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito. Vamos nos livrar do orgulho, tá? A presença do Espírito Santo revela aquilo que está oculto em nós. Então, se você está sentindo uma coisa que está te machucando, uma coisa tóxica, busca no Espírito Santo para Ele apontar no nosso coração, no teu coração, o que está acontecendo, para a gente se livrar. Eu sou filho de Deus, amado. Deus tem o melhor para a minha vida. Eu sigo a Jesus, que era humilde e manso de coração. E a gente vence o orgulho. Não é por força, é pelo Espírito. Não é por força, é pelo Espírito. Enfim, o orgulho, olha aqui também que eu coloquei, é um veneno que nos cega quando tentamos olhar algo que precisamos melhorar e não queremos. Então tem uma coisa que nós precisamos melhorar, a nossa carne não quer melhorar, tá? E esse orgulho é um veneno que nos cega e não nos deixa ver aquilo que nós temos que melhorar. É muito sério isso aqui. Deus quer curar nossas feridas e aflições pessoais que nos acometem. Todo mundo conhece a história de Naamã, né? Em 2 Reis. Tá? Naamã teve que passar por humilhação para ele ser curado da lepra. Um rei que foi buscar a cura da lepra. Estou assim, bem resumindo, né? E a cura veio através de uma menina e ele tinha que mergulhar no rio. Tá? Olha que humilhação para um rei, né? Mas foi isso que curou. Às vezes Deus faz, às vezes não, a palavra fala que Deus faz a ferida com um propósito, mas Ele já tem a cura. Ele já tem a cura. A falta de perdão, livre-se da falta de perdão, livre-se do medo e desenvolva a fé. E com tudo isso aqui, seja livre. Olhe para seu irmão e fala, seja livre. Se livre de toda emoção tóxica que rouba o propósito de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Tá? Deus, eu quero te agradecer, Pai. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Que a gente possa sair daqui hoje, Pai, assim, entendendo, Pai, como é importante a gente te conhecer, conhecer a tua palavra, ter intimidade contigo, para viver em liberdade e poder escolher pelo Senhor todos os dias, Pai. Nos guarda, nos abençoa, nos cobre com teu sangue, Pai. Que possamos colocar essa armadura que nos blinda, Senhor, de todo ataque do inimigo para querer roubar aquilo que o Senhor ministrou em nossas vidas hoje, Pai. Continua falando conosco, Paizinho. Que o Senhor apareça, que a gente diminua, que o Senhor cresça e que a gente se constranja diante do teu amor, da tua misericórdia e da tua bondade, Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Amém, Senhor. Amém.